Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, agora e para sempre. Se você crê, diga amém. Amém e graças a Deus. Glórias. Eu quero aqui ler uma palavra nesta hora que se encontra no Salmo de número 150, o último salmo da Bíblia. O salmista exorta a toda a criatura a louvar ao Senhor. Glória a Deus. Porque é bom louvar ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então é bom louvar ao Senhor, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer lugar que você passar, louve ao Senhor com o seu exemplo, com o seu testemunho, com o seu caráter. Louve ao Senhor, com as suas atitudes, com a sua fé, com a sua perseverança, com a sua humildade e mansidão. Louve ao Senhor. Não é apenas louvar, cantar um hino, cantar um louvor, não. Esse louvar aqui está muito além do que pensamos ou imaginamos, né? Não é apenas abrir a boca, vou cantar um hino da harpa, vou cantar aqui um hino gospel, vou cantar aqui um hino conhecido, antigo. Não é apenas isso aí. Esse louvar ao Senhor está muito além do que a razão humana, a capacidade humana, a sabedoria humana pode explicar. Aleluia! Porque louvar ao Senhor é constantemente, é todo dia, é 24 horas sem parar. Você está dentro do ônibus, mas o seu pensamento está voltado para Deus, você está louvando a Deus. Você está em casa, fazendo um almoço, você está louvando a Deus. Você está no trabalho, mas você está ali, você está louvando a Deus. Você está viajando, você está louvando ao Senhor. Você está até no momento de lazer com a sua família, mas você também está louvando ao Senhor. Então é 24 horas louvando ao Senhor. Fazer como os anjos, né? Como o profeta Isaías teve a visão, Isaías capítulo 6, ele viu lá os anjos louvando ao Senhor, né? Sem parar, sem cessar, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então louvar ao Senhor, como está escrito aqui, ultrapassa o nosso raciocínio. Olha o que diz aqui a palavra, o último versículo do Salmo 150. Tudo quanto tem fôlego ou vida, aí vai dizer: louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Olha que coisa linda, tudo, é tudo. Tudo que tem fôlego na terra, no mar, no céu, tudo que tem fôlego no norte, sul, leste, oeste, tudo que tem fôlego no oriente, no ocidente, tudo que tem fôlego no universo, na constelação, nos planetas, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, está escrito, porque isto agrada a Deus. Até porque só Deus, o Criador, que de um só, Ele criou toda a raça humana. Somente Deus merece, é digno de louvor, de adoração. Então, como está escrito aqui, tudo quanto tem fôlego, louve
ao Senhor. Nada mais, nada menos do que isso. Se eu e você, nós, cada homem e cada mulher, colocar isso no coração, somente louvar ao Senhor, a sua vida aqui na terra será uma vida abençoada. A sua vida aqui na terra será uma vida regrada de alegria, de felicidade, de bênção, de vitória. Por mais que você possa enfrentar desafios, por mais que você possa enfrentar dificuldade, por mais que possa até acontecer aquilo que talvez você não esperava, mas você é vitorioso. Você é mais do que vitorioso. Você é mais do que vencedor, porque você está louvando ao Senhor. Você não está louvando ao dinheiro, que o dinheiro acaba. Você não está louvando o ouro, a prata, que o ladrão rouba. Você não está louvando ao homem, porque o homem vai perecer. Você não está louvando a religião, porque a religião muitas vezes escraviza, oprime, engana. Você não está louvando os mercenários da fé, os enganadores. Você não está louvando a você mesmo. Você não está louvando a sua família, o seu parente. Você está louvando ao Senhor. E quando você louva ao Senhor, o seu fôlego de vida é multiplicado. A sua vida é multiplicada. Porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porque Ele que deu o fôlego de vida. Está escrito, quando Ele fez o homem, quando Deus criou o homem do pó da terra, a Bíblia fala, e Deus, o Senhor, assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então o fôlego de vida que está em você, não é seu. O fôlego de vida que está em você, não foi o homem que te deu, não foi a igreja, a religião, o mundo que te deu. O fôlego de vida que está em você, não foi nem seu pai, nem a sua mãe que te deu. Foi o próprio Deus que já colocou isto no homem, lá no início, lá no começo, assoprando nas narinas do homem o fôlego de vida, porque o homem estava morto ainda, era um barro, era um boneco de barro, não tinha vida. Aí Deus veio e soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Então esse fôlego de vida que você tem aí, é Deus quem te deu. Então tenha cuidado com esse fôlego de vida que está aí em você. Sabe por quê? Porque a qualquer momento ele pode acabar. A qualquer momento esse fôlego de vida pode cessar, pode diminuir, pode não mais existir. Então tenha cuidado com o fôlego de vida que Deus colocou em você. O que eu devo fazer e você deve fazer? Pare de louvar ao homem, para de louvar ao mundo, para de louvar-se a si mesmo. Louve ao Senhor, coloca Ele na frente como primazia, como em primeiro lugar. Olha aqui, tudo quanto tem fôlego, tudo, na sua totalidade, porque é Deus que nos dá o fôlego de vida. Então o salmista já começa aqui, versículo 1, louvai ao Senhor, já é um convite, ele já começa a chamar a minha atenção, o salmista já começa a chamar a sua atenção, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o salteiro e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de 10 cordas,
Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Aí o versículo 6: louvai tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então aqui tem várias maneiras de você louvar ao Senhor com a sua vida, com os instrumentos, né? Tem várias formas aqui. O salmista está mostrando que há várias formas de você louvar ao Senhor, né? Com a sua vida, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. Então ele está dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então ele já começa convidando o povo a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Então quando você chegar na presença de Deus, quando você entrar na casa de Deus, venha para louvar ao Senhor. Não venha para criticar, para murmurar. Quando você entrar no santuário de Deus, na casa de Deus, venha para louvar de todo o seu coração. Não venha louvar ao Senhor com pensamentos negativos, com pensamentos de derrota, de fracasso. Quando você vier para a casa de Deus, mesmo que você esteja enfrentando a adversidade, mas venha com pensamento positivo, cheio de fé no coração, e venha, entra no santuário do Senhor, como está escrito aqui: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Olha aí, louvai-o no firmamento do seu poder. Então venha para a casa de Deus louvar a Deus com coração sincero, com coração humilde, com coração cheio de fé, crendo que enquanto você está louvando a Deus, vem com alegria. Vem com alegria. Como diz o Salmo 100, servi ao Senhor com alegria. Servireis ao Senhor com alegria. Então está escrito: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, esse louvar não é apenas, como eu disse, cantar o hino, abrir a boca e cantar o hino, acompanhar alguém cantando o hino. Não, esse louvar aqui, meu irmão, esse louvar é independentemente da sua circunstância, das suas adversidades, dos seus problemas, das suas lutas, dificuldades da vida. Esse louvar ao Senhor é em todo tempo, em todo momento, em toda hora, em todo segundo, em todo milésimo. Esse louvar ao Senhor é saber que Ele manda em você, que Ele que te guia, que Ele é o teu Senhor. Então, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Quando você estiver no seu trabalho, na sua casa, na igreja, no bairro, na cidade, num país, na viagem, no lazer, aonde você passar, entrar e sair, louve ao Senhor. Mostra que você é diferente, como diz a Bíblia: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, o que serve a Deus de verdade é aquele que louva ao Senhor com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho, com o seu caráter, com as suas palavras. É aquele que não precisa aparecer, se vangloriar. É aquele que não precisa estar lá no topo. Aquele que louva o Senhor de verdade, de coração. É aquela pessoa que não precisa de aplausos, que não precisa de tapinha nas costas. É tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Quando você louva ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Então louvar ao Senhor, aleluia, não é apenas
entregar o seu dízimo, a sua oferta. Louvar ao Senhor não é apenas ajudar o próximo necessitado, aflito, não. Louvar ao Senhor está muito além do que pensamos ou imaginamos. Louvar a Deus é você não recuar, não retroceder, não negar a fé. Louvar a Deus é você guardar a santidade, a pureza, a santificação, porque está escrito: sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, medita nessa palavra, fique com essa mensagem, leia esse Salmo 150 na sua casa, leia e medita nos versículos, em cada letra. É muito lindo esse Salmo, é muito lindo. São 6 versículos, mas são 6 versículos que traz uma riqueza grande para nós, né? Então, louve ao Senhor, como está escrito aqui. O verdadeiro louvor a Deus não está confinado ao santuário. Está vendo? O verdadeiro louvor não é aquele que apenas no dia de culto a pessoa vai lá: não, eu vou louvar aqui a Deus porque é dia de culto. Eu vou louvar a Deus porque estou indo para o culto, estou indo para o santuário. Não. Um verdadeiro louvor a Deus está além de você ir para o templo, além de você ir para a igreja. Às vezes o seu louvor a Deus está lá na madrugada, 3 horas da manhã você está de joelho. Às vezes o seu louvor a Deus está quando você pega a Bíblia e começa a ler, começa a meditar. Às vezes o seu louvor a Deus está aqui dentro do seu coração, quando você libera perdão e recebe perdão. Às vezes o seu verdadeiro louvor a Deus está em um simples ato de você abrir mão de algumas coisas da sua vida para agradar a Deus, servir a Deus. Como disse o próprio Jesus para Satanás: sai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Jesus estava dizendo para Satanás: o meu louvor, a minha adoração é só para o meu Deus, o meu Criador. Então fique na paz, fique na bênção, medita aí nesse Salmo 150, em nome de Jesus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Fique na paz, fique na bênção, receba essa palavra para mim, para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus quiser. E não se esqueça, meus irmãos, a vida é assim: Jesus em primeiro lugar. Oh glória, até a próxima, se Deus quiser. Amém.